E dando continuidade para o nosso especial Seleção TDC, a gente vai para o 6º artigo aqui, que é a avaliação de controle glicêmico no paciente internado não crítico. Qual é o método de insulina melhor para se fazer? História da vida do clínico, né? Isso. Sempre, ainda mais agora no Covid, todo mundo tomando dexametasona, aí que a gente viu desglicemia mesmo, né? Exato, João. Então, quando o paciente interna, ele está no estado não crítico, não está na UTI, e ele tem uma história de diabetes. E já usa insulina, por exemplo. Qual é o método que eu vou controlar a diabetes do meu paciente na internação? Porque o paradigma, né, assim, o que corre na boca pequena é que fazer aquele esquema móvel, aquele ajuste tanto de insulina para cada tanto de glicemia não é bom. Aquela escadinha, né? Se tal de insulina dá tal, se tal de glicemia dá tal, né? Já tá salvo no Word ali na prescrição padrão da enfermaria. O que fala-se, né, que as evidências mostraram até então, é que deixar esse esquema era um controle inferior para esses pacientes. Do que o basal bolus, né? Você deixar uma insulina já NPH desde o início do dia, você transicionar esse paciente para o basal bolus. E o que essa evidência mostrou? Aqui, João, antes de eu falar da nossa evidência, eu queria contextualizar, porque você bem disse que é uma questão do paradigma, né? Onde estava muito claro, você olha o material brasileiro, olha o material americano do ADA, todos eles batem, deixa o esquema basal bolus paciente internado. Só que as referências que eles usam, primeiro, eles excluíam pacientes que tinham como glicemia de entrada uma glicemia menor que 140. Então era só uma glicemia bem mais elevada, tá? E também, eles usavam como alvo, um objetivo na internação, uma glicemia menor que 140. O que a gente já viu que não necessariamente é preciso. Nice Sugar, né? Exato. Tem um trabalho chamado Nice Sugar que viu que deixar o paciente com uma glicemia até 180, ele foi tranquilo, não teve pior desfecho. É um trabalho voltado para a UTI, mas que acaba sendo extrapolado para o paciente não crítico também. Tá? Então, como tem esses problemas, onde o principal estudo no qual essas referências se baseiam para falar que o basal bolus é melhor do que o se necessário, a tabelinha, aí esse trabalho que foi publicado no Journal of Hospital Medicine, ele tentou avaliar exatamente isso, tá? Esse diferente dos outros estudos que a gente citou, como por exemplo o Nice Sugar, esse não foi um ensaio clínico randomizado, né? Não, esse é mais um artigo aqui na nossa seleção que sai desse espectro de estudos com maior relevância, que é o ensaio clínico randomizado. Aqui é um estudo observacional, tá? Mas ele chama atenção pelo número de pessoas, que eles conseguiram analisar prontuário de 8.000 pacientes. Aí a gente, viu? Na verdade, isso já é filtrado. Eles conseguiram muito mais, mas quando eles vão filtrando para pacientes diabéticos, não críticos, que não usaram a insulina basal bolus desde o primeiro momento, chegamos em 8.000 pacientes. E ele quis ver o quê? Aqui, ele pegou, então, esses 8.000 pacientes e eles viram todos os dados epidemiológicos desses pacientes no momento da entrada, glicemia de entrada, hemoglobina glicada da entrada, e eles viram se o paciente conseguia ficar no alvo de glicemia de até 180 sem fazer hipoglicemia. Quantos % desse paciente conseguia? Isso usando que esquema? Usando o esquema se necessário. Então, se glicemia, usar tal, a esquema de tabela. E tem vários locais que falam esquema móvel, sliding scale, né? Escala progressiva. Esse é o esquema que eles avaliaram. O paciente tinha que ficar pelo menos 2 dias nesse esquema para ele entrar nesse estudo. E aí? Aqui foi um achado bem interessante, João, porque eles conseguiram ver que, primeiro, desses pacientes, 15% acabou migrando para o esquema basal bolus, acabou migrando para o insulina NPH, insulina regular bonitinho. Como é um estudo observacional, não tem o exato controle do porquê isso aconteceu, mas a princípio deve ter sido porque as glicemias dispararam muito, não estavam conseguindo controlar. Certamente. Tá? E aí eles viram, estratificando os grupos, eles viram que quando o paciente dá entrada com uma glicemia menor que 140, 86% fica no alvo. Sem outros problemas, sem outras desglicemias importantes. E quando tinha uma faixa de glicemia da entrada, quando ele entrava no hospital, a faixa de glicemia dele estava no 140 ou 180, então a próxima faixa, 83% também ficaram na faixa. Tá? Então, esse grupo de pessoas que tem glicemia de entrada menor que 140 ou até 180, deixar o esquema de progressivo, tabela, o esquema se necessário, ele foi efetivo, conseguiu deixar uma boa porcentagem dentro da faixa. Então, é aquela história, né? Parece que não é uma medida para todos, né?
Talvez quem tivesse no extrato de desglicemias menos assim acentuadas, esse esquema seria adequado a princípio, mas sempre reavaliando, né, para ver se você não vai ter que migrar. Exato. Mas aquele paciente que de fato vem com a desglicemia mais proeminente, aí a esquema basal bolus parece que isso é mais ou menos consensual, né? Exato. Então, quando eu passo, quando eu vou para as próximas faixas, tá, João? 180 a 250 de glicemia, aí só metade conseguiu controlar. Tá. E quando eu vou para acima de 250, não adianta. Aqui só 18% conseguiu controlar. Vai ter que deixar uma NPH e uma regular entrando todo dia, um basal bolus aí. Fechou. E uma característica rápida aqui, João, que vale a pena mencionar, um dado que eles encontraram. Olhando pela hemoglobina glicada, quando ela passa de 9, a chance de eu controlar esse paciente com o esquema progressivo cai muito, tá? Então, já existe uma recomendação da ADA, da Sociedade Brasileira, de pedir glicada para o paciente diabético quando interna. Talvez esse seja um bom motivo, né? Saber que a glicada estourou, provavelmente não vai controlar, vou ter que deixar um basal bolus. Beleza, então além dele ter uma desglicemia muito proeminente, se a glicada for alta também, parece que basal bolus é a escolha, né? Exato. E nesse estudo, Pedro, teve alguma crítica, algo que ficou meio quadrado? Que não desceu redondo, assim, uma coisa, relembrando antigo. Sim. Aqui, assim, além dele ser um estudo observacional, né? Ele tem a sua limitação pelo próprio desenho, mas a grande crítica que tem é porque esse esquema de tabela de progressão, ele não é padronizado. Quando eu vou para dependendo do serviço, dependendo do hospital, dependendo do estado, cada um usa um sistema de pontuação diferente. Aqui a cada 40 eu corrijo 1 de insulina, quando passa de tanto eu uso tanto. Como não existe uma padronização, acaba sendo um grande defeito desse estudo, né? Tá. Beleza. A estratégia aqui é um pouco heterogênea, né? Mas acho que uma boa dica é sempre reavaliar, né? E se tá difícil de controlar, basal bolus, não tem muito o que fugir desse consenso, né? Então, resumindo, esse estudo ele viu que em pacientes não críticos diabéticos, quando eles dão entrada no hospital com uma glicemia menor que 140 ou entre 140 e 180, eles conseguiram atingir uma boa porcentagem de controle da glicemia dentro do hospital. Quando passa de 180, aí o controle já fica bem prejudicado, o esquema basal bolus começa a ficar melhor.